ultrapassar ninguém. É exatamente essa a ideia da suspensão legal, né? O projeto, o PL 1397, propõe uma yellow flag para preservar os carros na corrida, para que os carros continuem rodando, e a partir do momento em que a yellow flag baixar, a corrida continua normalmente, todo mundo vai poder ultrapassar e quem for mais rápido vai ganhar. Essa é a ideia. Então a suspensão legal nada mais é do que uma yellow flag. Vamos fazer o mesmo exercício agora que a gente fez com a DK, com a suspensão legal? Então vamos lá. A suspensão legal proposta pelo PL, se virar lei, diz o seguinte: olha, as contas que se vencerem depois do dia 20 de março não poderão ser executadas. Elas vencem, elas continuam existindo, o devedor continua devedor, o credor continua credor com as mesmas características, mas o credor não poderá praticar atos de execução e desapossamento de ativos. Por quê? Porque nós queremos garantir que a DK, pelo prazo de 60 dias, mantenha consigo os ativos necessários para que ela possa reabrir as portas no momento oportuno, para que ela possa manter um mínimo de faturamento durante este período. Então, o aluguel continua devido, o inquilino poderá cobrar, mas não poderá despejar a DK durante esse período. E aquele financiamento com a garantia continua existindo, mas o credor não poderá tirar a garantia. Mas então vai fazer aqui uma penhora de faturamento e tirar o dinheiro que está lá na conta dela. Não poderá fazer isso. Continua credor, continua com a mesma qualificação, mas se a conta se venceu depois do dia 20, portanto é uma conta que se venceu depois que o relógio financeiro, depois que o relógio econômico daquela DK parou, não pode ser executado por 60 dias. E nesses 60 dias, credores e devedores são estimulados a renegociar suas dívidas. Veja, se o credor não pode executar na prática o seu direito, o melhor para ele é sentar-se à mesa com o devedor e renegociar essa dívida. E ver se é possível receber um pouco agora, um pouco depois, ou ver se renegocia prazos, enfim. Durante este período, credores e devedores terão um espaço de negociação. Para o devedor, é um espaço de respiro, é um momento que ele terá para poder se respirar, pensar qual é a melhor estratégia e renegociar as suas dívidas. O objetivo é que ele permaneça vivo até o momento em que for levantada a quarentena, porque quando for levantada a quarentena, aí sim a DK estará lá com internet, com luz, estará lá no imóvel, estará lá pronta para voltar a faturar e voltar a pagar os seus credores. Bom, uma crítica que algumas pessoas fazem é a seguinte: isso daí é um cheque em branco, é um estímulo para a inadimplência. Não é estímulo à inadimplência. Vocês viram o exemplo, né? Eu comecei o meu exemplo sem suspensão legal. E qual foi o resultado? Inadimplência generalizada. E não só inadimplência generalizada, litigância na justiça generalizada. Naquele nosso exemplo, eu falei que foram 15 execuções de um lado, 10 ações do outro, 25 ações em função da DK. Multiplique isso por 1 milhão, porque são milhões de empresas que vão fazer isso. A justiça entrará em colapso. E a justiça entrará em colapso não porque houve uma lei que determine a suspensão legal. É justamente porque não houve uma lei que determina a suspensão legal. Todo mundo vai judicializar. Todo mundo vai receber por causa disso? Não. Pouquíssimos vão receber por causa disso, até porque a partir de determinado momento a justiça começa a não dar mais respostas em tempo útil, porque não haverá juízes para tudo isso, não haverá respiradores para todo mundo. Assim como acontece o colapso do sistema de saúde, acontecerá o colapso do sistema da justiça. Então, a suspensão legal não causa inadimplência. A inadimplência é causada pela crise.
a suspensão legal trata a inadimplência, dando aos credores a possibilidade de receber de maneira negociada, né? Além do que, a suspensão legal evita ou previne o colapso do Poder Judiciário. Outro comentário que algumas pessoas dizem, mas essa suspensão legal apenas empurra para frente o colapso, né? Porque ninguém entra com a ação agora, mas vão entrar daqui a 60 dias. Bom, nem todos vão entrar daqui a 60 dias, porque espera-se que muitas negociações sejam feitas nesses 60 dias. Até porque essas empresas são boas empresas, os credores conhecem essas empresas, eles sabem que quando as portas reabrirem, essas empresas vão voltar a faturar e terão condições de pagar de maneira renegociada aquelas dívidas. Então muitos credores farão sim a negociação, não tendo a possibilidade de executar e realizar na prática o seu direito dentro desse período. Mas alguns credores ou muitos credores não farão. Ótimo, pode ser que não façam, mas já temos um filtro aí. Aí depois desses 60 dias, então o judiciário vai colapsar em razão das ações dessa outra parte de credores? Não, porque o PL propõe a negociação preventiva, que é um outro mecanismo, embora judicial, de intervenção mínima, e é um processo de jurisdição voluntária, que vai dar mais 60 dias de respiro e incentivos mais fortes à negociação. Bom, a gente pode dizer, por uma crítica, olha, e a Constituição Federal, e o direito à propriedade? O Brasil então vai virar uma Venezuela, todo mundo vai achar que o Brasil desrespeita a propriedade? Não. E por que não? Porque esta medida, que é defendida por economista de Harvard, por professor da Pensilvânia, ambos nos Estados Unidos, a maior autoridade de insolvência, já vem sendo adotada em diversos países do mundo. Diversos países do mundo. Eu recebi ontem um relatório do Banco Mundial e da Insol listando todas as medidas que 89 países do mundo já adotaram em relação à crise do coronavírus. E diversos países adotaram a tal da moratória ou a tal da yellow flag, dando solução para o descompasso entre tempo econômico e tempo financeiro. Vou dar um exemplo só. Alemanha. Vocês acham que a Alemanha é um país sério? Eu acho que a Alemanha é um país sério, uma economia consolidada, a maior economia da Europa, líder em soluções de mercado, uma economia aberta. O que a Alemanha fez? Editou agora no final de março, dia 27 de março, uma lei chamada Corona-Gesetz, ou seja, é a lei lei do coronavírus, vamos dizer assim. E o que a Corona-Gesetz diz? Moratória durante um período de tempo. Nenhum credor vai poder cobrar os seus devedores. Mas isso desequilibra a situação, porque o credor também precisa do dinheiro para pagar as contas dele, né? O credor de alguém é devedor de outrem. Sim, mas ele será protegido nas duas pontas. Ele não poderá cobrar, mas ele também não poderá ser cobrado. E durante este período de 60 dias, ambos ou todos terão de negociar. Todos terão de negociar. Então, não é uma medida brasileira essa. Essa é uma medida que vem sendo adotada como uma resposta correta por diversos países. Nova Zelândia, Alemanha, França, Portugal também, leis recentes agora estabelecendo moratória. Então é uma resposta, mas está pegando países de primeiro mundo, o Brasil tem uma realidade de país em desenvolvimento. Ok, então pega a Turquia. A Turquia também adotou essa mesma medida, né? Essa é a resposta que o mundo tem adotado conforme relatório do Banco Mundial para enfrentar o problema do descompasso entre o relógio financeiro e o relógio econômico. Mas essa é uma intervenção do Estado na economia que vai desequilibrar os agentes econômicos? Meus amigos, nós estamos falando de uma medida a ser tomada no momento em que o mercado está proibido de funcionar.
Nós não estamos falando de funcionamento regular de mercado. E essas medidas não vão durar para sempre, vão durar apenas e tão somente durante o período do estado de calamidade. Nós precisamos garantir que estas empresas que hoje estão sofrendo estejam vivas daqui a 60 dias, sob pena de todos perderem, inclusive e principalmente os credores. Porque se não houver a suspensão legal, se não houver uma medida dessa natureza, uma yellow flag, acompanhada de mecanismos de estímulo à negociação e, claro, acompanhada de medidas governamentais de injeção de liquidez no mercado, né? Se não houver essas medidas, milhões de empresas vão desaparecer permanentemente e com elas desaparecerão os empregos, os produtos, os serviços e os credores não vão receber e não terão mais empresas para negociar, não conseguirão se tornar mais credores. E nós vamos transformar uma crise de 60 dias, de 90 dias, numa crise estrutural de duração indeterminada. É por isso que o PL propõe, dentre outras medidas, a suspensão legal, que é essa yellow flag referida pelo David Skill para resolver esse problema de assincronia do relógio financeiro e econômico identificada pelo Lawrence Summers, economista de Harvard. É uma medida que vem sendo adotada no mundo todo, é uma medida que dá respostas baratas, desburocratizadas e desjudicializadas para tentar manter as empresas em funcionamento. Ah, mas credores e devedores devem se ajustar no balanço do mercado. Queridos, esqueçam balanço de mercado nesse momento. Esqueçam liberalismo econômico nesse momento. Ou nós tomamos medidas suficientes para manter estas empresas pulsando, vivas, por mais 60, 90 dias, ou não haverá empresas daqui a 90 dias, não haverá mercado daqui a 90 dias. Apenas alguns poucos gigantes terão conseguido sobreviver e nós teremos um mercado altamente concentrado, os preços subirão muito, enfim, sofreremos todas as consequências disso. Sem contar que teremos também um judiciário absolutamente colapsado e sem condições de dar respostas adequadas. Bom, para terminar, pessoal, nós já estamos aqui 9h07, temos ainda uns 15 minutinhos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido os dois cenários, né? Como é que fica aí a DKME sem suspensão legal? Ela não vai sobreviver 60 dias, poucos credores vão receber, a maioria dos credores não vai receber, ela vai fechar definitivamente, perdemos produtos, serviços, empregos, todo mundo perdeu. Com suspensão